Olá de novo aqui, então, a continuação da nossa aula de neoplasia. Nós terminamos a aula anterior aqui, falando das nomenclaturas especiais, que fogem daquele padrão de oma, ou sarcoma e carcinoma, que são os melanomas, os linfomas e as leucemias. E agora a gente vai falar das características das neoplasias, que diferenciam, então, o que é maligno. Quando a gente olha no aspecto macroscópico, a gente tem alguns critérios que são avaliados para definirmos se essa neoplasia é uma neoplasia benigna ou maligna. Então, os critérios são velocidade de crescimento, forma desse crescimento e se ele é capaz de crescer à distância, ou seja, de promover metástase. Nas neoplasias benignas, o crescimento é lento, ele é expansivo, ou seja, ele cresce em lateralidade, ele pode, então, se tornar grande, vamos assim dizer, mas ele não sai dali, ele é só expansivo, tá? E ele não tem metástase. Então, se eu não verifico metástase nos aspectos macroscópicos, eu sei que esse tipo de é um tumor benigno. Já o maligno, a velocidade de crescimento dele é muito rápido, e aí eu vou comentar um pouquinho na microscopia, por que isso é tão rápido. Ele é expansivo e ele também infiltra, ele vai enraizando e vai, então, infiltrando outros tecidos. É exatamente por essa característica infiltrativa que o tumor maligno é chamado de câncer, em referência ao símbolo do signo câncer, que é o caranguejo, né, com as patinhas assim para baixo. E as metástases, elas estão sempre presentes. Então, apareceu metástase, com certeza eu estou falando de um tumor maligno. Já nas características microscópicas, os critérios são outros, porque eu estou olhando a histopatologia, tá? Eu estou olhando para a cara da célula. Então, aí eu vou observar a célula, tá? Como que é essa célula? Na constituição dela geral ali do tecido. Como que estão os núcleos dessas células? E como que está a taxa de proliferação, ok? Então, quando eu olho para as células dos tumores benignos, elas estão semelhantes ao tecido de origem. Então, eu digo que elas são diferenciadas. Lembra que eu mostrei naquelas imagens? Falei assim, olha, é a mesma cara do tecido de origem. O que muda é que tem muitas células ali que cresceram, mas a característica é a mesma. Eu consigo dizer, isso é um tecido adiposo, isso é um tecido ósseo, tá? Já o maligno, a característica da célula é totalmente diferente da célula original, ou seja, eu não consigo definir. Se eu não souber a origem daquela amostra, eu não consigo dizer que tecido que é, olhando na histopatologia, porque perde totalmente a arquitetura do órgão, a arquitetura do tecido. Então, isso eu digo que ela é indiferenciada. Aí vem o pulo do gato. Aí eu digo, professora, você não disse que é diferente? Por que a célula é indiferenciada? Quando a gente fala de crescimento celular, e a gente vai viajar lá atrás, né, nas disciplinas bases de vocês, quando a gente fala de proliferação celular e de crescimento celular, proliferativo, desde a origem embriológica, vamos assim dizer. Então, uma célula ela se divide, e aí ela se diferencia, ou seja, ela adquire as características específicas dela, depois ela se divide de novo, e o que faz com que um tecido tenha a característica específica dele é o fato das células serem diferenciadas, ou seja, elas se diferenciaram. Nós somos originados a partir de um zigoto. Óvulo, espermatozoide juntou, formou o zigoto. O zigoto se dividiu e formou vários blastômeros, né? Essas células foram se dividindo, e chega um ponto que forma uma massinha ali trilaminar, né? Que a gente chama de o embrioblasto, que tem 3 folhetos germinativos, e a partir desses folhetos as células vão se diferenciando para formar os nossos tecidos, os nossos órgãos, os nossos sistemas, até a gente ficar prontinho e sair da barriga da mamãe. Bom, bem rapidinho, uma revisãozinha de êmbrio aí. Então, as nossas células, para elas serem da característica que elas são hoje, para compor esses tecidos diferentes e fazer parte dos órgãos, dos sistemas diferentes, elas são diferenciadas, elas se diferenciam uma das outras, porque cada um tem uma característica própria. Isso leva um tempo, e é exatamente por isso
que o tumor benigno, o crescimento dele é lento, porque a célula se divide, ela vai amadurecer, ela vai adquirir as características daquele tecido e aí ela vai dividir de novo. Ela adquire as características do tecido e aí ela vai dividir de novo. Já no tumor maligno, ele é rápido porque as células são indiferenciadas, não dá tempo dela diferenciar. Ela divide, por isso que tem célula que não tem núcleo, tem célula que tem núcleo pequeno, núcleo gigante. Por quê? Não dá tempo dela adquirir as características do tecido e ela já se divide de novo. Então, pensando na célula, nos critérios neoplásicos, os tumores benignos, eles são diferenciados e os tumores malignos, eles são indiferenciados. Bom, os núcleos, obviamente que se a célula diferencia, os núcleos são alterados, os núcleos não são alterados, desculpa, e se no maligno ela é indiferenciada, não dá tempo dele diferenciar, então os núcleos, eles são de várias formas diferentes e até ausentes. E mitose? Mitose é o tipo de divisão celular proliferativa. Todo tumor, seja ele benigno ou maligno, ele tem mitose atípica. Lembra que eu falei lá no comecinho da outra aula? Não era para acontecer aquela divisão. Aquela proliferação não era esperada. Então, qualquer mitose apareça num tecido, sem que haja um motivo, ela é atípica. Então, mitoses atípicas vão existir tanto no benigno quanto no maligno. Bom? E o que nos direciona mais, né? Aqui, ó, o que é mais assim expressivo quando a gente vai determinar macroscopicamente um tumor se ele é benigno ou maligno, é o fato da metástase, que é esse crescimento, se esse crescimento à distância ele está ausente ou presente. No benigno não existe isso, somente no maligno, e é disso que a gente vai falar agora. Tá? Das metástases, que envolve o crescimento tumoral ou a biologia do câncer. Primeiro eu tenho aqui uma célula normal, ela sofre algum tipo de alteração e se torna uma célula cancerosa, uma célula neoplásica. Essas células, elas então ficam suscetíveis à proliferação, a processos proliferativos, então elas se reproduzem de forma descontrolada. Eu não gosto desse termo se reproduzem, mas essa é uma imagem tirada do INCA, tá? Mas é só uma maneira popular de dizer, mas eu prefiro que vocês substituam isso porque elas proliferam de forma descontrolada, porque reprodução, ela envolve gametas, né? Ou então uma reprodução assexuada, como muitos já estão vendo na microbiologia, enfim. Aqui nós temos proliferação celular, tá? Então, elas proliferam de forma descontrolada. E depois, essas células elas vão crescer em progressão. É muito rápido, lembra aqui, ó? É rápido esse crescimento porque as células são indiferenciadas, elas são diferentes do tecido de origem. E à medida que elas vão progredindo, essas células vão aumentando essa massinha tumoral e elas começam a invadir os outros tecidos, a promover a metástase. E esta metástase, esse crescimento, na verdade, ele é extremamente rápido. Aqui mostrando uma célula normal. Essa célula normal, ela sofreu alguma influência e ela se tornou uma célula cancerígena, uma célula neoplásica, que é uma célula tumoral isolada. Ela se divide rapidamente, aumentando essa massinha, e aí, então, ela expande essa massinha e, através da circulação, ela vai promover foco em outros órgãos. Essa progressão, ela é geométrica, ela é muito rápida. Aqui um esqueminha melhor do que está acontecendo aqui, ó, células tumorais. Aqui nós temos variantes das células tumorais, elas vão promovendo o que a gente chama de expansão clonal e vai formando esses nódulos metastáticos, ok? Por que variantes? Porque lembra, ó, as células são indiferenciadas, elas não têm mais a característica da célula de origem, daquela célula que se tornou malignizada e que deu origem a esse tumor. Ela não tem mais esse aspecto. E existem etapas para que essa metastatização aconteça, para que aconteça essa proliferação em outros órgãos. Eu vou soltar tudo, porque eu não preciso de animação. Primeira coisa é a infiltração.
Os tumores, eles estão protegidos ali por uma membrana basal, porque eu tenho essas células proliferando, mas as basais, as membranas conjuntivas que revestem, elas continuam ali. Esse processo de infiltração, ele acontece muito semelhante ao crescimento de uma raiz. Eu não tenho a inibição do contato, e aí então essas células elas começam a proliferar e elas vão infiltrando naquele tecido, ok? Depois, aqui é o tumor primário. Tá vendo que tem uma membraninha basal? Essas células começam a proliferar e elas vão rompendo essa membrana basal e vão crescendo aqui, ó, em volta. Depois a gente tem a etapa da ebulição, que é a disseminação do que é isso? Oncócitos são essas células oncogênicas, essas células neoplásicas. Então, eles saem daqui do local do tumor primário e ele vai aqui adentrar para dentro do tecido, sempre em direção ao vaso sanguíneo, porque é através dos vasos sanguíneos que esses tumores eles são disseminados. Isso é uma coisa super importante. Se um tumor primário é lá no pulmão, muito provavelmente o próximo órgão a ser acometido é o fígado, tá? Então, por que o fígado, professora? Porque do pulmão o sangue volta para o coração, oxigenado do coração, ele desce pelo arco da aorta, a aorta abdominal, e o primeiro órgão ali, logo após, é o fígado, né? Diafragma, fígado. Lembra disso na anatomia? Então, o médico, ele sempre vai buscar metástase nos órgãos que estão associados com o trajeto sanguíneo daquele tumor primário. Mesma coisa, tumor de mama, é muito comum que o médico tire os linfonodos das axilas por conta da vascularização aqui do local onde possivelmente vai ter a metástase inicial, tá? Então, isso é muito importante. E essa etapa é chamada de segregação, que é quando esses oncócitos eles chegam nesses vasos sanguíneos, obviamente dos vasos de menor calibre. Quando eles estão aqui nos vasos sanguíneos, essas células tumorais elas vão se deparar com as nossas células de defesa, tá? E com plaquetas, que são elementos figurados do sangue, né? Não são células, são fragmentos do megacariócito que participam da coagulação, do tamponamento, enfim. O sistema imune, ele é capaz de detectar esses oncócitos e destruir essas células neoplásicas. Se isso não fosse possível, muito mais pessoas teriam metástase e tumores malignos, ok? Ah, mas por que ainda acontece? Porque existem pessoas que têm debilidades no sistema imune, e a debilidade do sistema imune, ela pode vir a partir de uma depressão. Lembra quando a gente falou de saúde, que é o completo bem-estar físico, social e mental? É exatamente isso. Porque a sua condição social, a sua condição psicológica, tudo isso influencia o seu sistema imune, a alimentação, o tempo que você dorme. Então, se o seu sistema imune está debilitado, muito provavelmente essa defesa que deveria acontecer aqui, ela não vai acontecer da melhor forma possível. E aí, quando esse oncócito aqui sobrevive, ele vai atravessar aqui o vaso sanguíneo e vem para o tecido para poder se estabelecer num outro órgão, que é a etapa da sobrevivência e depois da proliferação. Então, se ele sobrevive a esse sistema imune, eles vão, então, proliferar em outro órgão. Então, olha aqui, ó, cerca de 90% dos oncócitos são destruídos por fagócitos ou anticorpos, ou então vão ser retidos, porém falham na proliferação. Então, se o nosso sistema imune está joinha, 100%, cerca de 10% desses oncócitos é que podem conseguir proliferar num outro tecido. Por isso que manter o sistema imune em perfeitas condições é super importante, tá? Por isso que a gente fala muito, né? A utilização de drogas, de álcool, de cigarro, tudo isso prejudica o sistema imune, as alimentações, tudo isso influencia. Bom, e aí, se ele entra nessa etapa de proliferação, é a etapa que eu tenho a disseminação em cavidades. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um intestino com alguns pólipos malignos aqui, ó, e eles disseminaram para a cavidade abdominal. Eles estão aqui no mesentério. O mesentério é aquela membrana que reveste, né, o abdômen aqui. Tá vendo aqui, ó, o intestino normal e aqui com o mesentério recobrindo.
Nessa imagem aqui, nós temos o intestino com esses processos neoplásicos e aqui a disseminação desses tumores na cavidade. Essa outra imagem aqui é a mesma coisa, mostrando nessa imagem aqui uma pessoa extremamente obesa, mas sem o tumor retido no órgão. Esse fígado aqui provavelmente é um fígado cirrótico, tá? Essa pessoa aqui provavelmente morreu de cirrose, mas é só para comparar. Aqui eu tenho uma pessoa que não tem um processo tumoral com disseminação em cavidade, a causa mortis foi outra coisa. Por esse aspecto macro aqui, muito provavelmente uma cirrose. E olha o tanto de gordura no abdômen, tá? E essa pessoa aqui veio a óbito por conta de uma disseminação em cavidades, provavelmente por tumor intestinal. Tô vendo aqui algumas alças intestinais, aqui ó, o estômago, né? Aqui o duodeno, e aqui a gente tem toda essa área tumoral. Essa foto é horrível, horrorosa, mas é importante para a gente perceber a gravidade disso, né? Quando esses processos tumorais, eles invadem esses tecidos, eles disseminam, dependendo do período que você descobrir isso, já está de uma maneira tão tomada que não tem mais o que fazer. E como que a gente define essa história natural do câncer? Eu tenho inicialmente uma perda de apoptose, então eu já falei, né? Já comentei nessa aula e a gente já falou lá na aula de morte celular. Uma célula com defeito, ela deveria entrar em apoptose. Se ela não entra em apoptose, ela vai começar a proliferar de maneira desordenada. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a perda de apoptose. Depois eu tenho uma desdiferenciação celular, ou seja, as células elas vão proliferar diferenciadas ou indiferenciadas. Diferenciadas é o benigno, como aqui eu estou falando de câncer, eu tenho a proliferação de células indiferenciadas, ou seja, desdiferenciadas, que não passou por nenhum processo de diferenciação, ela não passou por um processo de amadurecimento antes de dividir de novo, ela simplesmente dividiu, tá? Isso caracteriza uma desregulação no crescimento desse tumor. A divisão celular, a proliferação se torna ilimitada, logo em seguida começa o processo de angiogênese, que é a neovascularização ali para nutrir esse crescimento tumoral, e depois a invasão e as metástases, que é o que a gente acabou de mostrar para vocês. Nessa imagem aqui, eu estou representando exatamente isso, ó. Eu tenho aqui uma célula tumoral indiferenciada, tá vendo? Tem 3 células, cada uma tem uma cara. Aqui essa massinha tumoral crescendo, os vasos sanguíneos chegando, e aí eu tenho um crescimento tumoral ilimitado com muita vascularização. Para essas células crescerem, se multiplicarem, elas precisam de nutrientes, precisam do sangue. Então, ocorre a angiogênese tumoral, ela é fundamental para nutrir esse tumor. Por isso que às vezes é tão difícil a gente retirar um tumor maligno, um foco de tumor maligno, diferente do benigno, que ele não gera essa característica de angiogênese tumoral. Eu tenho aqui, ó, fatores angiogênicos, né, que vão estimular a proliferação de novos vasos sanguíneos, e eles vão aqui, ó, enraizar esse processo tumoral. As células tumorais, elas precisam dos novos vasos sanguíneos para migrar e estabelecer as metástases às distâncias. Então, aqui, ó, fatores angiogênicos. As próprias células tumorais vão liberar esses fatores que vão estimular a proliferação das células vasculares para formar novos vasos. E isso vai formando esse aspecto infiltrativo, exatamente por isso, né, que leva o nome de câncer, por conta da estrutura do caranguejo. E como que eu consigo, então, definir essa progressão tumoral? Essa imagem é muito parecida com aquela lá atrás, mas mostrando aqui de uma maneira mais animadinha, né? Aqui a célula normal, ela recebeu um estímulo carcinógeno, ela se torna transformada, não entra em apoptose, ela vai proliferar, vai começar a produzir os novos vasos sanguíneos, vai se estabelecer, e aí então algumas células vão embolizar, vão sobreviver lá no vaso sanguíneo, vão extravasar e formar um foco num outro órgão. Essa imagem aqui está representando um tumor que começou aqui no coração, tá? E ele está indo metastizar no pulmão. E como que eu sei, né? Se esse tumor está grande, se ele tem metástase, se ele oferece um
que tempo que eu tenho para poder reverter isso, para poder cuidar disso, para retirar, fazer uma cirurgia, o que quer que seja. Existem 3 fatores de prognóstico. Quando eu falo em prognóstico, eu estou falando de progressão dessa doença, tá? Então, existem 3 maneiras de eu detectar essa progressão. Analisando a gradação, ou seja, o grau desse tumor, o estadiamento, eles estão juntinhos ali, eu vou mostrar para vocês, e alguns marcadores biológicos. Então, esses fatores prognósticos a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Na aula 3 de neoplasia, para essa aula não ficar muito longa. Aí a gente vai, então, deixar os fatores prognósticos, os métodos diagnósticos e as principais complicações das neoplasias, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa aula, sigam o canal, ative o sininho, que agora eu pretendo postar toda semana para vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.